Falar em economia é falar de gestão, e gestão, seja do que for, compreende muitos aspectos. Então, sempre cabe a pergunta: como estamos gestando nossa casa? Casa aqui se refere ao local, região onde moramos e desenvolvemos nossas ações e relações. Os últimos tempos nos trazem evidências que, enquanto espécie humana, talvez tenhamos um dos maiores desafios do nosso caminhar coevolutivo: a missão de repensar as nossas ações e formas de desenvolvimento de maneira que nos permitam, concretamente, restaurar os ciclos ecológicos. É de inteira responsabilidade nossa fazermos isso, já que ações antrópicas associadas ao modelo de desenvolvimento vigente têm impactado e alterado drasticamente os ecossistemas e os ciclos ecológicos do planeta como um todo. Frente a isso, um dos desafios que se colocam é o de gerar e impulsionar sistemas de produção e de consumo que nos ajudem a atingir tal objetivo. Para nós que atuamos no campo da agricultura, orientado pelos princípios da agroecologia, cabe a tarefa de pensarmos diferentes estratégias que impulsionem ações concretas e que criem condições para a conservação dos ecossistemas locais, associados à geração de emprego e renda a partir da biodiversidade local. Quando a gente está fortalecendo cadeias produtivas sustentáveis, como do pinhão, das frutas nativas, para pegar o nosso exemplo aqui, ou da pecuária familiar sobre campo nativo, né, ou a produção de queijo, de mel de abelha nativa, por exemplo, né, e outras práticas como essa, a gente está fazendo um fortalecimento das estratégias complementares para se fazer conservação e desenvolvimento socioeconômico ambiental no território, né? Nada disso é antagônico, né? Nessa malha de usos e de distintos mosaicos de vegetação e uso que a gente tem na nossa região, as estratégias também têm que ser complementares. Quando se está apostando em apoio, um projeto para apoiar uma família que vai iniciar extrativismo de frutas nativas do seu quintal, da sua propriedade onde tem populações naturais de frutas nativas, por exemplo, ou incentivar a pessoa a fazer plantios ali, ou fazer manejo agroforestal em áreas que antes tinham uso intenso, ou até áreas degradadas, né, muitas vezes, a gente, de certa forma, está fazendo um processo de restauração ali. Melhoria da cobertura do solo, né, aumentar a diversidade de hábitats, a heterogeneidade de hábitats para a fauna, a conservação de água, né, aproveitar as funcionalidades que a vegetação pode dar, né, para as próprias atividades econômicas, né. Na medida que, por exemplo, que tu mantém uma capoeira regenerando, tu está ofertando talvez mais florada para o cultivo, para a criação de abelhas, né? Então, essas estratégias associadas assim são muito boas práticas ambientais que precisam muito ser separadas de atividades de impacto negativo. São estratégias de conservação pelo uso, conservação do ambiente, dos ecossistemas, através do incentivo ao uso sustentável. A biodiversidade presente nos ecossistemas brasileiros tem um enorme potencial, o qual foi negligenciado em sua grande maioria ao longo da nossa história. Mas mesmo assim, algumas dessas espécies demonstraram potencial de uso e de geração de renda. No Rio Grande do Sul, por exemplo, podemos citar a erva mate e o pinhão como casos concretos disto, espécies nativas das nossas florestas e que alicerçam o desenvolvimento econômico de diversas regiões do estado. O butiá é uma espécie que foi intensamente utilizada pela fibra vegetal e hoje volta ao cenário pelo potencial de sua fruta. Aqui, então nós temos aqui tem os butieiros, né, os pinheiros, e dá renda o butiá, o pinhão. Eu colho em torno de 4.000 kg de butiá por ano. Pinhão também é colhido bastante. Aqui, né, nós temos preservantes, butieiros, pinheiros, tudo aí, né. Também tem daí o criar gado debaixo dos butieiros, dos pinheiros também. O butiá é feito a polpa para fazer o suco, né. Nós temos uma máquina que faz também aí o suco. Isso aí dá uma renda e está preservando o meio ambiente, né. Ele deu mais renda, né. Que antes daí era só para lidar com gado, não tinha comércio do butiá, né. E antes era para porco, né. Nós cortava e arrumava na enserra dos porcos, né, o cacho.
pendurava o cacho e ia caindo, eles iam. Eu acho que isso cada vez vai aumentar mais a procura por butiá. Foi através da setup, né? E eles começaram a vir na época, foi acho que em torno de 2009, 10 por aí. Desde essa época eu comecei a vender. É que nem aqui eu só gasto para pegar de trator e de caminhonete para levar na câmara fria. Não é... E agora que eu arrumei um carcário no potreiro, né? Não é assim que tenha que fazer tratamento, que tenha que cuidar. É só vir colher e levar. Não é que nem o gado, que o gado ele dá despesa, né? E esse aí é pouca. É um ganho que ajuda na pequena propriedade, né? É que nem a abelha também, nós temos abelha aqui. Daí, por causa da flor do butieiro, o mel é excelente, bom. Eles fazem, quando ele sai o cacho, né? É um mel mais gostoso, tem mais sabor, né? Daí é natural, não tem veneno nenhum aqui nessa região. É tudo sem produto químico, sem nada. Eu venho trabalhando já faz bastante tempo, mais de 10 anos, com a questão da conservação e do uso sustentável do butiá. Houve uma época, no início do século XX, onde eles geravam muita renda, que era no que se chamava crina vegetal. As folhas dos butiazeiros eram usadas para a produção de uma fibra que era usada nas fábricas de colchões. Então havia fábricas de crina vegetal em várias regiões de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Uruguai e da Argentina, onde tinha butiazais. Com o desenvolvimento da indústria petroquímica, lá pelos anos 70, os colchões deixaram de ser feitos de fibra da folha do butiá e passaram a ser feitos de fibras sintéticas. Então, os butiazais deixaram de dar um retorno econômico e foram substituídos por outros usos da terra. E hoje, as espécies de butiá que ocorrem no Brasil, todas elas são ameaçadas de extinção. Uma estratégia para a gente promover a conservação do que ainda resta e retirar essas ameaças é promover os usos. Então, o que acontece é que são plantas nativas, subutilizadas, ameaçadas de extinção e com potencial de uso gigantesco. Os frutos são riquíssimos em vitamina C, em carotenoides, que são a provitamina A, em vários minerais, como por exemplo o potássio. Na Embrapa vem desenvolvendo pesquisas no sentido de estimular o uso desses frutos, não só dos frutos, estimular o uso no artesanato, né, o uso das folhas, o uso dos coquinhos. Então isso é uma linha muito forte dentro do que hoje se chama de bioeconomia, ou o uso da biodiversidade, gerando renda, tendo um retorno social e resultando então na conservação do ambiente. Dentro de um universo de consumo, né, cada vez mais a gente percebe as pessoas buscando produtos que sejam locais e que tenham um poder nutritivo maior do que aqueles produtos que elas geralmente consomem, os convencionais, digamos assim. E eu percebo que as frutas nativas, nesse sentido, elas vêm como um produto interessante para suprir essa demanda, né? Tanto pelos poderes nutricionais, algumas frutas que são consideradas aí superfoods, como o açaí, como outras frutas que a gente pode ir descobrindo, né, a importância desse resgate que esse projeto tem. Nada melhor do que consumir frutas da própria região. Muitas vezes as pessoas virem e encontrarem ali, por exemplo, um produto que nem o picolé, que as pessoas encontram ali uma fruta que até então é desconhecida, né? E aí depois que elas compram o produto por uma curiosidade, pelo produto ser exótico, digamos assim, elas acabam lembrando de sabores lá atrás, né? De quando elas eram crianças, e acaba sendo uma memória afetiva muito interessante. Resgate das frutas, resgate de sabores e resgate de um processo de manejo da terra que até então tinha se perdido, né? Que a gente não encontra mais com tanta força como era no passado. A gente tem aí chefs renomados do estado aqui que utilizam, né, essas frutas nativas em pratos e usando criatividade. Então, no momento que o consumidor percebe essa diversidade de possibilidades, essa variação de possibilidades que a fruta nativa pode trazer, ele não para de comprar, é compra recorrente. Então, não é uma vez só que ele vai comprar sempre. E um projeto como esse, ele deixa isso muito explícito, né? A gente consegue rastrear a cadeia inteira e dizer que aquele açaí foi produzido em tal lugar por tal família. Então, todos os pontos a gente consegue dar informação para esse consumidor, para que ele consiga montar esse mapa, né, de produtos que ele está consumindo.
E isso é muito importante. Eu acho que isso cada vez mais fortalece assim, a importância de projetos como esse. Massa. Acho que tem elementos, tem o sabor, mas tem também o saber de onde vem, saber como está sendo produzido e saber que realmente é um produto ecológico, né? Um produto que tem uma carga sustentável por trás e tem uma importância para toda a cadeia. É bom para quem planta, é bom para quem consome, é bom para o planeta, né? Todo mundo sai ganhando. A sociobiodiversidade existente abre possibilidades potentes para pensar multifunções destas e de outras espécies, como tem demonstrado a experiência da cadeia produtiva solidária das frutas nativas do Rio Grande do Sul, a qual já trabalha com 45 tipos de produtos de 10 espécies nativas do nosso estado. Portanto, o que devemos buscar colocar em prática nesta nossa missão é a estruturação de cadeias produtivas dessas espécies que estejam alicerçadas nos princípios da ecologia e da justiça social. Da ecologia para que as mesmas impactem positivamente na restauração ecológica dos ecossistemas locais, da justiça social para que impulsionem desenvolvimento econômico e humano pela geração de emprego e renda, bem como o protagonismo social para trabalhadores e trabalhadoras e que campo e cidade gerem processos de intercooperação. Romper o senso comum e construir realidades futuras a partir dos sonhos do presente é o sentimento que deve nos motivar neste caminhar.